Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco dos fármacos na gestação e na amamentação. Há alguns anos atrás, o uso da talidomida levou à malformação em milhares, centenas de milhares de crianças. Isso aumentou muito a discussão do uso dos fármacos durante a gestação. A talidomida, ela foi muito usada para diminuir as náuseas e os vômitos nas gestantes, mas ninguém sabia que nessa fase ela poderia ser tão tóxica, levando a mais de 10.000 crianças com deformidades, muitas sem braços e sem pernas, que é a focomelia. Desde então, tem se estudado muito, já antes, né, mas aumentou muito o número de estudos e as pesquisas após essa tragédia. E desde então, a gente tem estudado muito também as alterações que são funcionais durante a gestação para poder entender o que acontece com as drogas no organismo da mãe e do bebê. Então, lembrando que sempre que você for prescrever uma gestante, você está prescrevendo e administrando algum fármaco, algum medicamento a duas pessoas, né? A mãe e ao bebê. Então, começando pela mãe, durante a gestação, há um aumento importante do volume intravascular, primeiro do volume plasmático, mas também do volume sanguíneo total. Há um aumento do débito cardíaco, aumento do volume sistólico, aumento da frequência cardíaca para aumentar esse débito cardíaco. E juntando tudo, né, a gente tem o aumento do débito com o aumento do plasma. Aumento do volume plasmático total e aí também o aumento do débito cardíaco e aumento da frequência cardíaca, gerando aumento do débito, né? Quanto ao rim, também a gente tem bastante alteração, né? Durante a gestação há um aumento do fluxo sanguíneo renal, aumento até inclusive do tamanho dos rins, aumento da taxa de filtração glomerular e pode ter um pouquinho de maior perda de proteína, não chegando a ser uma proteína nefrótica nem patológica, mas aumenta um pouco a perda de proteína durante a gestação. Quanto à função tubular, também há um aumento da glicosúria, né, da perda de glicose, de bicarbonato e de cálcio na urina, e uma redução da osmolaridade plasmática. E quanto a funções endócrinas, também o rim aumenta a produção de renina, de eritropoetina e da ativação da vitamina D durante a gestação. Então, com tudo isso, a gente sabe que o rim aumenta de volume, então pode estar um pouquinho maior durante a gestação, aumenta a filtração glomerular e a gente tem durante a gestação, então, menores níveis de creatinina sérica, justamente porque aumenta a filtração glomerular, porque ele vai ter que filtrar as excretas, né? Não só de um ser, mas agora de dois. Isso tudo leva a algumas alterações farmacocinéticas durante a gestação. Eu vou falar aqui um pouquinho da farmacocinética, mas também vamos relembrar algumas coisas dessa fisiologia da grávida. Então, por conta do aumento da progesterona durante a gestação, há uma redução do esvaziamento gástrico, há uma redução da motilidade intestinal e isso vai diminuir a biodisponibilidade de alguns fármacos. Alguns são menos alterados, né, menos influenciados, mas alguns que são usados como dose única, como os analgésicos, alguns antieméticos, podem ser bem alterados. Também a gente tem uma diminuição da secreção de hidrogênio e aumento do pH gástrico, uma menor produção do muco e, por conta disso, uma maior ionização dos ácidos fracos. Então, a gente tem menor absorção dos ácidos fracos e maior absorção das bases fracas. Quanto à administração oral, por conta das náuseas, dos vômitos, também pode ter diminuição da absorção. E na via inalatória há uma tendência a aumentar a absorção, um aumento da captação alveolar,
dos fármacos voláteis por conta desse que a gente já viu, do aumento do débito e também do aumento do volume corrente. Então, se for usar algum fármaco, especialmente anestésicos, vai necessitar uma dose menor. Quanto à via intramuscular, durante a gravidez há uma vasodilatação difusa, um aumento da perfusão sanguínea dos músculos e pode ter, sim, um aumento da absorção dos fármacos administrados por via intramuscular. Quanto à ligação às proteínas, a gente já estudou isso, nós já conversamos, né, que fármacos que são altamente ligados à proteína, numa situação de hipobuminemia, tem uma maior fração livre dos fármacos. E na gravidez pode acontecer isso também. Por conta da expansão do espaço extracelular, que aumenta o volume de distribuição, né, para os fármacos hidrofílicos, há uma maior quantidade de volume líquido no organismo, então há uma hemodiluição e uma diminuição da albumina sérica por hemodiluição. Além disso, a presença de esteroides e de hormônios placentários também pode fazer o deslocamento dos fármacos ligados às proteínas séricas, aumentando a fração livre desses fármacos. Em paralelo, a gente tem um aumento da excreção renal e também um aumento da biotransformação hepática. Isso pode não resultar em grandes alterações. Então, a gente tem uma maior fração livre por conta da redução à ligação à albumina, mas também a gente tem uma maior excreção e uma maior biotransformação hepática dessa fração livre. Então, na maior parte das vezes, isso não altera a fração livre, a fração alfa. Quanto à distribuição, a gente tem então para fármacos hidrossolúveis um aumento do volume de distribuição, mas a gente também tem um aumento do clearance renal, então pode ou não alterar a meia-vida desses fármacos. Quanto aos fármacos lipofílicos, a gravidez também tem um aumento da gordura corporal, em média em torno de 4 kg, e, portanto, um aumento de volume de distribuição, mas como não é um grande volume, vai ter pouca importância, exceto naquelas gestantes que têm grande aumento de volume, grande aumento de peso durante a gestação, que não é o usual. Aí, nesses casos, teria que reavaliar o volume de distribuição de fármacos lipofílicos. Da mesma forma, aumento do clearance hepático, né? Então, para fármacos lipossolúveis, há aumento do volume de distribuição, há aumento do clearance hepático, pode ou não alterar a meia-vida plasmática desse fármaco. Então, a biotransformação, a gente sabe que tem um aumento da atividade das isoenzimas do CYP450 e das isoenzimas uridina de fosfato glucuronisiltransferase. E os fármacos transformados por essas enzimas podem necessitar aumento de doses por serem mais metabolizados. Já as isoenzimas CYP1A2 e a CYP2C19 têm uma diminuição da biotransformação durante a gravidez e os fármacos biotransformados por essas enzimas podem necessitar de menores doses durante a gestação para evitar intoxicação. Então, quanto ao clearance, pode estar aumentado ou diminuído, dependendo da via de metabolismo do fármaco. Quanto à excreção renal, a gente já falou que é um aumento, né, do clearance renal, então pode ter uma excreção de fármacos inalterados ou hidrofílicos aumentados, né, durante a gravidez, posso aumentar a excreção renal, então pode haver a necessidade de um ajuste de dose. Então, ao aumento do clearance pode diminuir a meia-vida. E aqui um resuminho, né, disso tudo. Então, a gente pode ter alterações da absorção oral, pode ter principalmente diminuição da absorção oral. Pode haver um aumento do volume de distribuição, tanto dos fármacos lipofílicos quanto hidrofílicos, depende da quantidade do volume de peso ganho durante a gravidez. Há uma menor ligação à proteína plasmática, né, a albumina, e a concentração plasmática dessa droga pode estar alterada, tanto aumentada, tanto diminuída ou até mesmo inalterada. Bom, isso quanto à mãe. Enquanto ao bebê, a gente sabe que o fármaco vai chegar ao bebê
via placenta. Essa transferência dos fármacos para a placenta depende de alguns fatores. Depende das propriedades físico-químicas dessa droga ou desse fármaco, a taxa com que essa droga atravessa a placenta e a quantidade que ela atinge o feto, a duração, né, o tempo de exposição, a distribuição nos diferentes tecidos fetais, que é um pouquinho diferente dos tecidos maternos, o estágio de desenvolvimento da placenta e do feto, isso é bem importante, e o efeito de associação de drogas, né, combinação, o efeito sinérgico ou antagônico de determinados fármacos administrados. Bom, então, quanto à transferência, quanto às propriedades do fármaco, né? Aqui já também lembrando da transferência para o leite materno. Então, depende do peso molecular em ambos, depende do tamanho molecular. Então, moléculas menores que 400 Daltons pode atravessar a placenta e só as menores que 200 chegam no leite. Quanto mais lipossolúvel em ambos, maior a facilidade de transferência. Então, mais lipossolúvel, mais fácil. Depende da ionização desse fármaco, da ligação proteica. Quanto maior a ligação proteica, menor a chance de ser transferido, tanto para a placenta quanto para o leite. Depende da estrutura química e da concentração do sangue, né? Então, do gradiente de concentração no sangue. Quanto maior a concentração, maior a facilidade, né? E ainda para o leite, há um equilíbrio entre o plasma e o leite que a gente vai discutir um pouco depois. Então, quanto à solubilidade lipídica, como a gente falou, os lipofílicos atravessam com maior facilidade. Aqui a gente tem o exemplo do tiopental, que atravessa facilmente a barreira placentária e pode fazer sedação e até apneia no recém-nascido. Quanto ao grau de ionização, os altamente ionizados atravessam mais lentamente as barreiras, a barreira placentária atingindo baixa concentração no feto. Quanto ao peso e ao pH, de 250 a 500 atravessam facilmente se forem lipossolúveis e dependendo do grau de ionização. De 500 até 1000 Daltons, a maior dificuldade. E maior de 1000, muito difícil atravessar a barreira placentária. Um exemplo é a heparina, que é grande, é polarizada e é incapaz de atravessar a placenta. Já o varfarin atravessa facilmente a barreira e é teratogênico. Então, já aqui prestando atenção, né, que se uma gestante precisar ser anticoagulada, ela deverá receber heparina e não varfarina, porque heparina não atravessa a barreira. E lembrando que o sangue materno tem um pH em torno de 7,4 e o pH fetal é em torno de 7,3. Então, as drogas podem ser mais ionizadas no sangue fetal. E lembrando que dos transportadores, que a gente discutiu naquela aula de absorção, há alguns transportadores placentários, como o transportador da glicoproteína P, que consegue bombear para fora da circulação algumas substâncias, como a vinblastina e a doxorubicina. Mas nem todas, não há transportadores para todos os fármacos. Para alguns a gente sabe que tem, então teria um pouquinho mais de proteção. Quanto à ligação com as proteínas plasmáticas, depende da lipossolubilidade e do grau de ionização, e lembrar que há uma diferente afinidade pelas proteínas fetais. Alguns fármacos se ligam menos à albumina fetal, como a sulfas e barbitúricos. Portanto, no feto, esses fármacos vão ter uma maior fração livre do que na mãe, o que pode ser perigoso para o feto. Quanto à disposição dos fármacos no feto, 40 a 60% vem pelo sangue da veia umbilical. 40 a 60% do sangue que vem pela veia umbilical vai passar pelo fígado. O restante, que vem pelo ducto venoso, vai direto para o coração, para o cérebro ou para a circulação sistêmica. Então, só 40 a 60% tem alguma biotransformação. Essa biotransformação hepática também está diminuída, porque o metabolismo hepático não está totalmente maduro no feto. Lembrar que há uma excreção renal, então há uma recirculação do líquido amniótico, uma menor ligação às proteínas plasmáticas e uma maior captação tecidual. E a barreira hematocefálica do bebê, do feto, é mais permeável do que a do indivíduo adulto.
então vai passar mais facilmente para o cérebro do bebê. Bom, por que usamos fármacos na gestação, né? Então, a gente vai precisar, às vezes, tratar a mãe e, às vezes, tratar até mesmo o bebê. O problema é que o uso de fármacos na gestação tem uma limitação ética e metodológica para ser investigado. Então, quem vai fazer um estudo se um fármaco é teratogênico ou não numa mãe com bebê? Ou quem vai fazer um estudo da toxicidade desse fármaco numa gestante? Quase impossível ser feito isso. Então, essas limitações éticas e metodológicas limitam também o uso dos fármacos na gestação, porque a gente não tem certeza do que pode acontecer, principalmente para os fármacos mais modernos, em que os estudos são mais limitados ainda. A maior parte das informações que nós temos são baseadas em estudos pré-clínicos, ou seja, in vitro, in vivo, em animais, ou de estudos clínicos observacionais, de alguém ter usado e aí se observou o que aconteceu, não intencionalmente. Em 90% dos fármacos novos, não há uma determinação dos riscos de teratogenia. Então, os fármacos novos devem ser evitados ou usados com extremo cuidado nas gestantes. Quanto à terapêutica fetal, quando que a gente precisa usar, né? Às vezes precisa estimular a maturidade pulmonar fetal, nos recém-nascidos pré-termos, ou desculpa, nas mães que estão com ameaça de parto prematuro. Então, se usa corticoide e, eventualmente, para induzir enzimas hepáticas responsáveis pelo metabolismo das bilirrubinas. No caso, se usaria fenobarbital. Isso já não é mais uma coisa que se usa no dia a dia, mas ainda vocês vão encontrar no livros. Para evitar a icterícia neonatal, se usaria fenobarbital, que induz as enzimas hepáticas a metabolizarem mais rapidamente as bilirrubinas. Seria uma outra forma de terapêutica fetal, mas que não é mais usada hoje em dia, ou muito pouco usada. Quanto à teratogênese, o que é a teratogênese? Né? É a disgenesia, ou seja, a anomalia de desenvolvimento, que pode ser estrutural ou funcional de algum órgão ou sistema fetal, levando a deformidades corporais no feto. Os teratógenos são essas substâncias, micro-organismos, agentes físicos ou até mesmo um estado de deficiência da mãe que é capaz de induzir a formação de estruturas e funções anormais no feto. O que pode acontecer? Pode haver anormalidade anatômica grosseira, como a gente viu no caso das talidomidas, focomelias, uma deficiência funcional, uma restrição do desenvolvimento intrauterino, aberrações comportamentais e até mesmo a morte fetal. Aqui só para a gente citar, não vamos nos aprofundar nisso, que seria uma aula muito extensa, né? Mas não é o foco aqui. Como que ocorre a teratogênese? Que mecanismos podem levar à teratogênese? Então, desde o antagonismo de folatos, lesão de células da crista neural, lesões endócrinas, estresse oxidativo, lesões vasculares e lesões dependentes de interação receptor-enzima. Então, qualquer uma dessas lesões pode resultar em uma alteração importante no bebê. A expressão disso depende da idade embrionária em que foi exposto o bebê, da duração e da dose da exposição e também de uma suscetibilidade genética. Quanto à idade gestacional, então, a gente divide os períodos gestacionais em pré-embrionário, da primeira e segunda semana, que é a da concepção até a nidação, que é chamada da fase do tudo ou nada. Ou seja, se o feto for exposto a algum fármaco, alguma substância, agente físico, nesta fase pode levar à morte do bebê. Já o período embrionário da terceira à oitava semana, onde há organogênese, é onde há maior risco de teratogênese. Então, maior risco de má formação. E, por fim, o período que a gente chama de fetal, da nona à 38ª semana, em que há o crescimento e desenvolvimento do bebê. Nessa fase, pode haver alterações de função e alterações morfológicas um pouco menores, não tão grosseiras quanto na fase embrionária.
Então, aqui, para a gente ter uma ideia das estruturas do embrião suscetíveis à ação teratogênica, né? A primeira fase que a gente falou, né? Que é a fase do tudo ou nada, que pode levar ao abortamento se for exposto a uma substância tóxica. Já essa segunda fase, onde podem ter anomalias morfológicas maiores, né? Um período altamente sensível para a formação de coração, sistema nervoso central, membros, né? Braços e pernas. E, por fim, a última fase, o período fetal, em que a exposição a fármacos pode levar a defeitos funcionais menores, né? Ou alterações morfológicas menores. Bom, sabendo disso, nós precisamos avaliar muito bem os fármacos que nós vamos expor a esse feto. Então, como a gente falou, é muito difícil estudar essa fase da vida, usar os fármacos nesta fase da vida, porque não é ético fazer isso. Então, a maior parte dos estudos ou é observacional ou é em animais. Então, há uma classificação do FDA quanto à segurança do uso dos fármacos na gravidez, que é essa classificação que quase todo mundo usa sobre risco A, B, C, D ou X. Então, fármacos que são considerados de risco A são os fármacos que há estudos controlados que não demonstram risco, ou que há estudos adequados, bem controlados, que não demonstram nenhuma evidência de risco para o feto. Então, o risco A, na verdade, são os fármacos que são seguros, absolutamente seguros, para usar na gravidez. Já os de risco B, não há evidência de risco em humanos, ou os achados em animais demonstram risco, mas os achados em humanos não. Ou, se os estudos adequados em humano não têm sido realizados, os achados em animais são negativos, ou seja, aparentemente não há risco. Já o risco C, já no grupo do risco C, o risco não pode ser excluído. Faltam estudos em humanos e os estudos em animais são positivos ou estão ausentes. Mas os benefícios potenciais podem justificar o risco potencial para esses fármacos. Já os da classificação D, há uma evidência positiva de risco. Os dados de investigação ou relatos mostram risco ao feto. Ainda assim, há benefícios potenciais que podem ser maior que o valor que o risco em potencial. E o risco X é uma contraindicação absoluta na gravidez. Os estudos em animais ou em humanos mostram um risco fetal que é maior do que qualquer benefício que possa ter a paciente. Então, são aqueles fármacos que a gente jamais deve usar nas gestantes. Aqui uma outra forma, né, uma simplificação dessa mesma classificação. Então, o grupo A, os estudos controlados não demonstram risco. Aqui a gente tem as cefalosporinas, nistatinas, penicilinas. No risco B, não há evidência de risco no ser humano. Aí a gente já tem aqui alguns outros fármacos, como a anfotericina e alguns anticonvulsivantes. O risco C não pode, no C, o risco não pode ser afastado, como gentamica e fenitoína. E aqui estão a maior parte dos fármacos mais recentes, né? Ou que ainda não foram estudados, então risco C não pode ser afastado. O D, não há evidência, no D, desculpa, há evidência positiva de risco, mas você vai ter que estudar se há algum benefício que possa suplantar esse risco. Aqui a gente tem os inibidores de ECA, que podem fazer malformação renal, amiodarona e ácido valproico. E, por fim, o risco X, que é uma contraindicação absoluta na gravidez, que é a talidomida, a tetraciclina, os retinoides, né, e alguns citostáticos. Bom, agora alguns exemplos, né, alguns fármacos. Aqui a gente tem os hormônios sexuais, as estatinas, usados durante a gestação, quando usados durante a gestação, induziram essa associação VAC-TREL, principalmente no primeiro trimestre, né? Então, a gente tem anomalias vertebrais, atresia anal, anomalias cardiovasculares, fístula traqueobrônquica, atresia esofágica, anomalias renais e defeitos das extremidades. Então, estatinas e hormônios sexuais podem induzir essa síndrome.
Já o álcool, em uma ingesta moderada, em torno de 30 a 60 ml por dia, tem um risco em torno de 10% de malformação. A ingesta crônica aumenta o risco para 40%, principalmente de microcefalia e baixa estatura, além de aborto espontâneo e anormalidades crânio-faciais. Aqui a gente tem um exemplo, né, da síndrome alcoólico-fetal, retardo de crescimento intrauterino, retardo mental, microcefalia, hipoplasia maxilar, fissuras palpebrais e anomalias cardíacas, né? O álcool não é uma substância que a gente usa como fármaco, né? Mas é uma substância de uso lícito e que, infelizmente, muitas mães não deixam de usar durante a gravidez. Aqui a gente tem o exemplo da difenilidantoína, que é uma substância que se liga muito às proteínas plasmáticas. Na gravidez, o volume plasmático aumentado pode diminuir a concentração plasmática, né? E a ligação diminuída das proteínas plasmáticas também pode diminuir a concentração plasmática. Havia uma tendência a aumentar a dose, né, ajustar a dose, só que essa maior dose aumentaria também a quantidade de medicamento disponível para transpor a barreira a barreira placentária. E há o risco de uma síndrome dantonínica fetal. Então, a gente tem aqui um paradoxo, né, um risco de baixo nível plasmático na mãe, podendo aumentar, se a mãe for epilética, voltarem as crises, mas se você ajustar, pode ter um risco de malformação fetal. Então, é uma droga que você deveria evitar durante a gestação e trocar por algum outro anticonvulsivante se a mãe for epilética. Então, a síndrome fetal por idantoína pode fazer hipertelorismo, lábio leporino e fenda palatina, cardiopatia, espinha bífida, redução dos membros, polidactilia, hipospádia, além de coagulopatia por deficiência de folatos, ou seja, um risco grande para o bebê. Lembrando que, assim, quando a gente fala dessa síndrome, tanto alcoólica quanto aqui a idantoínica, aquela outra das estatinas, não quer dizer que o bebê vai ter todas essas alterações, mas uma, duas ou algumas delas podem aparecer. Quanto à cafeína, o consumo aumentado pode induzir dificuldade para engravidar. Além disso, ela atravessa a barreira plasmática e atinge o feto. Há uma associação entre abuso abusivo de cafeína e aborto, e parece que as ingestões inferiores a 250 ml por dia não estejam associadas a abortamento, ou seja, sejam um pouco seguras, mas grandes volumes de café podem fazer tanto dificuldade para engravidar como abortamento. Já o cigarro também induz abortamento espontâneo, parto prematuro e baixo peso, uma maior mortalidade perinatal, com o aumento do risco de morte súbita do recém-nascido. Cocaína, também risco para o feto, né? Pode fazer vasoconstrição na placenta e aborto espontâneo, parto prematuro, malformações geniturinárias e retardo do desenvolvimento neurológico e comportamental. Então, riscos para o bebê durante a gestação por conta do uso de cocaína. Bom, e quanto à amamentação? Os fármacos que podem atravessar para o leite materno dependem do menor pH que o plasma, né? Então o leite tem um pH um pouquinho menor, 0,2 é menor que o plasma. Melhor, considerar a ionização, a ligação às proteínas plasmáticas, o menor peso molecular, a lipossolubilidade e as bases fracas. Como a gente comentou antes, quanto mais lipossolúvel, maior a transferência, quanto menor o peso molecular, maior a transferência, quanto menor a ligação às proteínas plasmáticas, mais fácil de atravessar. A concentração dos fármacos no leite depende da concentração lipídica. Quanto maior a concentração lipídica, maior a concentração do fármaco, então, principalmente dos lipofílicos. Então, o colostro, ele é bem gorduroso, então ele pode concentrar mais o fármaco, mas lembrar que ele também é eliminado para o bebê em quantidades menores.
Quanto à concentração no leite materno, a gente tem alguns índices, né, de avaliação. Então, a gente tem aqui essa razão leite-plasma, que é a quantidade da droga transferida do plasma para o leite, a dose relativa do lactente, que é o quê? É a porcentagem dessa dose materna que é recebida pelo lactente em 24 horas. E a gente considera seguro quando a dose relativa ao lactente chega até dos 10%. Acima de 25%, o risco é muito elevado. E também tem o índice de exposição, que é a razão leite-plasma sobre o clírice do lactente. Muita atenção com esses índices, especialmente nos prematuros e nos doentes, em que a absorção pode ser maior e a sensibilidade desse bebê, se ele for prematuro ou se ele estiver doente, é maior. Então, ter mais cuidado nesses recém-nascidos. Quanto ao metabolismo, então, do neonato, ele nasce com um clearance diminuído, um clearance renal diminuído, inicialmente estimado entre 5, 10, 33, 66 e 10% da relação aos adultos nas 24 a 28 semanas, 34 a 40 semanas, 40 a 44 semanas e 44 a 68 e maior que 68 semanas após a concepção, respectivamente. Ou seja, ele demora para ele ter um clearance semelhante ao do adulto. Então, ele nasce com clearance bem reduzido. Por conta dessa menor clearance, alguns fármacos têm uma meia-vida muito aumentada no recém-nascido. Um exemplo é a cafeína, que tem uma meia-vida em torno de 90 horas no neonato, que já diminui para 2 horas e meia, mais ou menos 2 horas, 6, aos 6 meses de vida. Quanto à amamentação, então, a gente também tem algumas classificações de risco. Então, aqui temos essa que fala de uso compatível, uso criterioso e uso contraindicado. Então, uso compatível, os fármacos cujo uso é seguro durante a lactação e não há relato de efeito farmacológico para o lactente. O uso criterioso, onde estão os fármacos cujo uso no período de lactação depende da avaliação risco-benefício. Desculpa. E quando utilizados, tem que haver monitorização clínica e laboratorial desse lactente e usar durante o menor tempo e na menor dose possível. Então, os fármacos mais recentes, cuja segurança durante a amamentação ainda não foi devidamente documentada, normalmente estão nesta categoria do uso criterioso. E ainda os de uso absolutamente contraindicados durante a amamentação, onde há os fármacos que exigem interrupção da amamentação pela evidência de risco e efeitos colaterais importantes para o lactente. Então, ou suspende a amamentação, se a mãe tiver que continuar usando o fármaco, ou suspende o fármaco. Aqui tem uma outra classificação de risco, né? O fármaco seguro, de segurança desconhecida, possibilidade de efeitos para o lactente e totalmente inseguro para o lactente ou contraindicado, requerendo interrupção da amamentação. Bom, por outro lado, a gente ainda tem alguns fármacos que alteram a produção de leite. Então, alguns fármacos que reduzem a produção láctea aqui, a gente tem de novo o álcool e a nicotina, né, o cigarro, mas também alguns outros fármacos, como bromocriptina, bupropiona, ergometrina, ergotamina, os próprios estrogênios, levodopa, pseudoefedrina e testosterona. Que se você quer que a mamãe continue amamentando, que é o objetivo sempre da gente, né? Tem que evitar que ela use essas substâncias. Por outro lado, há substâncias chamadas galactogogos, que são substâncias que aumentam, auxiliam o início e a manutenção da produção de leite materno. Eles atuam antagonizando, são antagonistas dopaminérgicos e assim reduzem a ação inibitória da dopamina na secreção da prolactina. Um exemplo bem conhecido é a metoclopramida, mas não deve ser usada por mais de 3 semanas. Algumas outras drogas conhecidas também são domperidona, metildopa e sulpirida, não são exatamente usadas para estimular a produção de leite, mas lembrar que às vezes algumas mulheres usando metildopa podem apresentar galactorreia
por por esse efeito, mesmo não estando amamentando. Então, teria que suspender essas substâncias e observar a evolução dessa paciente. Então, algumas orientações na prescrição durante a lactação seria sempre estimular a amamentação, usar fármacos com dose relativa menor do que 10%, preferir sempre fármacos com meia-vida curta, que tenham alta ligação às proteínas, baixa biodisponibilidade oral e um alto peso molecular, para evitar que passem para o leite materno. Usar fármacos que tenham dados de segurança conhecidos. Se a droga tiver uma meia-vida curta, mandar a mãe utilizar logo depois da mamada ou antes de um período prolongado do sono do lactente, que normalmente é depois que ele mama. Ter cuidado especial com os prematuros e com os recém-nascidos de baixo peso por conta da imaturidade. Tudo que nós falamos sobre a imaturidade fetal é maior nos prematuros e nos de baixo peso. E sempre discutir risco-benefício com a paciente, com a família, solicitando o consentimento informado, se for o caso. Então, aqui um resumo meio grande, né, de alguns aspectos práticos, né, nessa tomada de decisão. Então, sempre avaliar a necessidade da terapia medicamentosa, às vezes precisa consultar um obstetra ou um clínico. Preferir a droga já conhecida, preferir drogas que estão liberadas para o uso em recém-nascidos e lactentes. Se possível, terapias tópicas ou locais. Programar o horário da administração, como a gente já falou. Optar por preparações contendo apenas um fármaco, né? Não usar associações de fármacos. Considerar a possibilidade de dosar a droga na corrente sanguínea quando houver risco, como nos tratamentos maternos prolongados e no uso de anticonvulsivantes. Sempre orientar a mãe, né, para ter o cuidado e observar a criança por possíveis efeitos colaterais. Evitar drogas de ação prolongada pela maior dificuldade de excreção pelo lactente. Escolher medicamentos pouco excretados para o leite materno. Sertralina e paroxetina possuem níveis lácteos mais baixos que a fluoxetina, então podem ser optados. Orientar a mãe para retirar o seu leite com antecedência e estocar e congelar para alimentar o bebê nos casos que houver necessidade de interrupção da amamentação. E informar os pais sobre a ausência de informações sobre fármacos prescritos para uso durante a amamentação ou riscos de eventos adversos sobre o lactente, principalmente para fármacos de uso crônico. Essa informação também é importante para os pais, principalmente os pais de primeiro filho, porque talvez eles não saibam disso e tenham não informem todos os fármacos que estejam utilizando ou tenham uma tendência a usar fármacos por conta própria. Bom, aqui alguns exemplos, né, de classificação de risco. Para amoxicilina, na gravidez o risco é B, é compatível, e na amamentação é compatível em doses habituais, então é uma droga praticamente segura. Já o diclofenaco, na gravidez tem risco BAD. Lembrar que a partir do terceiro trimestre ele inibe a síntese, na verdade sempre, né? Mas a partir do terceiro trimestre a inibição da síntese das prostaglandinas pode prolongar a gravidez, pode fazer oligúria fetal, oligodrama, desmorfoses faciais, contratura muscular e fechamento prematuro do ducto arterioso intrauterino, levando à hipertensão pulmonar primária do recém-nascido. Então, tem que ter muito cuidado com o uso de anti-inflamatório. E na amamentação é compatível em doses habituais. Já o ácido valproico, ele é risco D durante a gravidez, pode fazer defeitos do tubo neural, cardiovasculares, das vias urinárias, hidrocefalia, braquicefalia, então deve ser evitado durante a gravidez, se possível. Na amamentação, ele é compatível nas doses habituais. O cloranfenicol é risco CAD, depende da bibliografia. Ele não é teratogênico, mas quando usado próximo ao parto, pode promover colapso cardiovascular, a chamada síndrome cinzenta do recém-nascido, que pode levar ao óbito. Então, é evitar o uso de cloranfenicol durante a gravidez. Já na amamentação, tem que ter uso criterioso, monitorizar o lactente e a mãe, por conta de outros efeitos, como aplasia de medula.
A atorvastatina, né, assim, as estatinas, né, como a gente falou, tem risco X, né, absolutamente contraindicado, porque inibe a velocidade do processo de síntese hepática de colesterol, promove a redução dos níveis sanguíneos e aumenta a síntese de receptores de LDL, levando sua depuração e aquela associação VACTEL que a gente já falou, por isso é contraindicado. Na amamentação não tem dados. Doxiciclina e as tetraciclinas em geral, né? Gravidez, o risco também é X, pela inibição do crescimento da fíbula, prematuridade, óbito intrauterino, descoloração do esmalte dentário na primeira dentição, então a contraindicação absoluta e na amamentação é compatível em doses habituais. Aqui há vários livros, né? Esses aqui são mais antigos, mas há vários livros, mas também alguns sites que vocês podem pesquisar e identificar se o fármaco que você precisa prescrever é compatível na gravidez e na amamentação. Então, sempre pesquisar, ler antes de prescrever um fármaco que possa ser potencialmente de risco para a mãe ou para o bebê, tá bom? Deem uma lida nos slides de novo, e logo eu mandarei algumas atividades para vocês. Lembrando que as atividades, elas não são só baseadas na aula. As atividades que eu tenho encaminhado também são para que vocês pesquisem em outras bibliografias, tá bom? Até mais!